Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a troca de vaso da minha Monstera Adansonii, aquela que eu comprei no último vídeo, o Vitor me deu de presente. Eu tinha falado que eu ia demorar umas 2 semanas, eu acho que eu falei, pra trocar o vaso. Porém, depois eu vi que tava muito feia a situação, ela tava com muita raiz saindo do vaso. E eu também achei algumas cochonilhas, que são uma praga terrível para as plantas. Então, na segunda-feira, 2 dias depois de ter comprado a planta, eu já decidi fazer a troca para aquele vaso de barro que eu mostrei também. Então, como eu pretendia fazer esse vídeo mostrando como trocar uma planta de vaso, aí eu decidi mostrar eu fazendo isso para vocês. Então, vamos lá. Ah, e lembrando, gente, eu não sou uma profissional, então eu faço desse jeito. Se alguém tiver alguma dica, pode deixar aí nos comentários, beleza? E também eu fiz essa troca mais rápida, porque tava muito crítica a situação da planta, como eu já falei. Mas o ideal é você esperar pelo menos 2 semanas para fazer essa troca de vaso, se estiver precisando também trocar. Para assim a planta acostumar ao novo local, a ventilação e a iluminação, beleza? Então, para fazer essa troca, você vai precisar de um vaso maior, é claro, argila expandida ou algum outro tipo de pedra que você tenha em casa, a terra que você for usar. Aí eu tô usando uma mistura de terra vegetal comum com esse substrato que é bem levinho. Eu gosto bastante dele porque a terra fica bem aerada. Mas você pode usar um substrato de samambaia para misturar, ou um de orquídea, ou só casca de pinos. Ou se você já tiver acostumado a usar só a terra vegetal também, eu já fiz isso e às vezes dá certo, às vezes não. Algumas ferramentas, pazinha, né, eu peguei e também um alicatinho, mas você pode usar uma colher velha ou substituir o alicatinho também por uma tesoura. Isso é casca de pinos que eu vou colocar por cima da terra quando eu terminar tudo. Isso é por último. E é claro, a planta, né? Como vocês estão vendo, é a Monstera Adansonii que eu mostrei no último vlog. E água também é importante para regar quando você terminar de fazer o envasamento da planta, porque é sempre importante regar depois de terminar de plantar. Então, como vocês estão vendo, eu começo colocando a argila expandida no fundo do vaso. Você também pode colocar por cima da argila uma manta, que é para drenagem. Mas só que eu não tinha, e como eu sei que dá certo também só a argila, eu uso só a argila no momento. Aí é muito importante fazer isso para a água poder escoar e não ter excesso de água na raiz da planta. Depois eu coloquei mais um pouco de substrato desse mais levinho para ficar mais aerada a terra ainda e misturei e coloquei uma caminha de terra para acomodar a planta antes de vir com ela. Aí você tem que ver a altura que você quer a planta. Agora começa a parte difícil. Como vocês estão vendo, a planta estava com muita raiz saindo. E tinha outro fator muito de dificuldade nessa planta, que como vocês estão vendo, ela tem um toquinho que é para as raízes irem grudando, que é uma planta trepadeira, essa Monstera. Porém, estava muito grudada e eu precisava tirar esse tronquinho, porque ele é além de estar com muito bolor, fungos, ele ia atrapalhar muito depois no outro vaso, então ele ia sair. Aí eu começo apertando o vaso nas laterais para facilitar. E como vocês podem ver, saiu fácil porque tava com muita raiz. Essa planta, ela não deveria ter sido plantada num vaso tão pequeno, mas enfim. Aí eu começo a soltar essa terra, eu não vou usar essa terra velha. E eu tirei toda a terra do vaso. Como vocês veem, tá com muita raiz. Se você quiser, você pode tirar um pouco dessas raízes velhas. Eu fico com um pouco de dó de tirar, mas eu puxo as que estão mais fraquinhas
porque não vai prejudicar a planta. Dizem que é até bom porque aí ela vai criar novas raízes. Eu fiquei um tempão para desembaraçar essas raízes, para tentar facilitar a retirada do tronquinho, porque isso com certeza foi o que deu mais trabalho. Normalmente é muito fácil trocar uma planta de vaso. O que foi muito difícil nessa foi realmente esse tronquinho. Como vocês podem ver, ele estava bem embolorado. E sem querer eu quebrei um galinho da planta, mas foi bom porque aí eu já fiz uma muda, porque minha mãe pediu uma muda e ela já veio com raiz, então ela vai brotar rápido. Eu devo confessar que eu me arrependi de não ter tirado um pouco mais de raízes e agora é hora de acomodar ela no vaso. Eu vi a altura que eu queria e fui colocando o substrato por cima das raízes. Eu aproveitei que eu tinha um pouco de adubo de casca de ovo também, batido no liquidificador, e coloquei uma colherzinha ou duas no substrato, porque as monsteras gostam desse adubo de casca de ovo, que é rico em cálcio. Essa planta ainda vai precisar de um tutor. O que seria o tutor? É uma estaca como aquela que tinha de madeira, só que aquela de madeira não é muito indicada. O bom é fazer uma de fibra de coco. E agora eu faço a rega. Pode regar bem nessa primeira vez da planta no vaso. E a cobertura de casca de pinos eu coloquei no dia seguinte, porque eu quis que desse uma secada no substrato por cima, para não correr o risco de embolorar as cascas de pinos, porque elas são uma madeira. E esse foi o resultado final. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com quem gosta de plantas, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Tchau!